Boa noite, pessoal. Jasmin, Lorena, Alice, Sara, Lorena Sintra e Lorena Pereira. Tem que falar as duas Lorenas, né? Boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, professor, tudo bem? Boa Vocês estão noite. vendo tudo jóia. Melhor agora com vocês. Vocês estão vendo os slides aí, né? Medida de prevenção, infraestrutura. Sim. Beleza. Deixa eu ver que horas são aqui. Ah, meu Deus. Só um momentinho, gente. Eu vou guardar mais 2 minutinhos e vou iniciar a aula, porque eu quero terminar rápido para poder liberar vocês a fazer a prova. Se eu tivesse em sala de aula, era isso que eu ia fazer, né? Eu ia dar mais ou menos 1 hora de aula para vocês e deixar 1h30 para vocês fazerem a prova, né? Então, vocês iriam começar às 8h30 e aí iriam até o horário, né, de término da aula, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa também, com a diferença de que eu vou deixar a prova disponível até amanhã, certo? Então, podem fazer tranquilo, sem pressa, sem desespero, para vocês tirarem um notão aí, tá? A prova tá fácil, não tá difícil. Basicamente, se vocês seguirem os slides, vocês vão conseguir responder todas as questões e gabaritar, tá? Então, não tem nenhum bicho de 7 cabeças na hora de responder essa prova aí, beleza? Deixa eu esperar o pessoal mais um pouquinho. Eu acho que eu já tenho data de NP2 também, mas eu vou deixar para passar só na próxima aula para eu ter certeza de que essa data não vai sofrer alteração. Professor, o semestre fecha em junho? Fechar em junho. Vai fechar no período normal, porque assim, como a gente não teve interrupção das aulas, né, continuou normalmente, com a diferença que foi por videoconferência, vai fechar no período normal. Tanto que assim, a semana de NP2, não estou dizendo que vai ser a nossa NP2, tá? Só que vai ser a semana, vai ser do dia 25 ao dia 7. A nossa, eu acho que vai ser dia 8, porque eu preciso de pelo menos mais 2 aulas com vocês antes de dar NP2 para vocês, né? Não tem como eu ter uma aula com vocês, no caso, depois da prova, né? E já vir NP2 em seguida. Então, eu preciso de pelo menos mais 2 aulas. Então, a nossa vai ser no dia 8, tá? Como a gente começa, assim, a 15 dias, digamos assim, com atraso no calendário, uma vez que as nossas aulas são quinzenais, aí a gente tem que jogar 15 dias para frente também. Então, a nossa vai ser no dia 8. Provavelmente vai ser a última NP2 de vocês, certamente vai ser a nossa NP2, tá? É a nossa última NP1 também. Hã? É a nossa última NP1 também. Exatamente, tanto que assim, eu dei o prazo para vocês responderem a prova e eu não vou passar de amanhã meio-dia é o prazo máximo, porque eu tenho que postar a nota de vocês amanhã no sistema. O meu limite a postagem da nota de vocês no sistema é amanhã, entendeu? Então é por isso que assim, vocês têm hoje até amanhã, meio-dia no máximo, para poder fazer essa prova. Né? Então não fez a prova até meio-dia e vai ficar sem nota, porque o meu prazo dessa postagem de notas é essa. Né? A gente fica com esse atraso aí por causa desse problema aí dos 15 dias, né? Entendi. Aí fica com esse pouquinho desse atraso. Vocês estão com alguma dúvida aí com o conteúdo da aula anterior? Do que a gente discutiu na aula anterior? Vão levar para sempre a lembrança daquela assistente social que trabalhava em frente a um paciente com a traqueostomia, um paciente traqueostomizado, e ela trabalhava sem máscara, sem óculos, nem nada, e de repente esse paciente tosse, né? Vocês vão carregar para sempre na memória de vocês a experiência dessa assistente social. Diz que o verdadeiro sábio é aquele que aprende com o erro do outro, né?
Ele não precisa ele mesmo cometer o erro para poder ele aprender, né? Obviamente, a gente aprende com os nossos erros, não que errar seja ruim, certo? Mas cada dia que a gente começa, a gente aprende. Mas aquela pessoa assim, que é esperta, que é sábia mesmo de verdade, ela vê o outro fazendo a merda e fala, opa, o cara fez a merda ali, não vou fazer a mesma coisa, não. Né? Então, aprendo com a experiência dessa colega que eu tive a oportunidade de trabalhar com ela, tá? Para que vocês não venham passar pela mesma situação. Bom, vamos começar a aula então, porque 8h30 eu quero liberar vocês para a prova. A aula, assim, ela está sendo gravada, então eu vou disponibilizar depois o link para vocês também, quem tiver problema com conexão, tá? Naquela mesma playlist que está lá no mural, essa aula vai ser inserida lá, tá? Então vocês clicam lá na playlist, aí vai ter todas as aulas de biossegurança do professor Diogo para vocês reverem quando vocês precisarem, tá? Na aula passada, a gente falou sobre as formas de a gente identificar e de a gente avaliar um risco biológico, certo? Então, não vou retomar esses conceitos. Vocês depois olhem lá quais são essas formas de identificar e de avaliar esse risco biológico, tá? Uma vez que eu avalio, uma vez que eu identifico um risco biológico, uma vez que eu avalio um determinado risco biológico em relação à transmissibilidade, à virulência, tal, todas aquelas questões que a gente viu nos slides anteriores, o grau de risco, se é 1, 2, 3, 4, uma vez que eu identifico quais são esses agentes que eu vou trabalhar, certo? Ou que eu eventualmente vou estar exposto no meu ambiente de trabalho, aí chega a hora em que eu preciso lançar mão de medidas para que eu venha me proteger adequadamente desses agentes, certo? Como vocês viram, existem agentes biológicos que são mais perigosos do que outros para a gente se expor nas rotinas de trabalho como farmacêutico. Então, obviamente, para esses agentes mais perigosos, eu preciso de medidas mais, digamos assim, extremas, né, no sentido de tratamento, no sentido de prevenção. E a gente vai falar um pouco dessas medidas agora, tá? As medidas de prevenção para contenção de risco biológico, elas começam, eu organizei a nossa aula de uma maneira assim, macro e para micro. Elas começam desde o momento em que uma instituição projeta uma estrutura, certo? Uma estrutura que vai fazer atendimento a pacientes, uma estrutura em que existe a possibilidade de geração de agentes biológicos, ela tem que seguir requisitos que já são previamente normatizados, via de regra pela Anvisa e também pela norma regulamentadora NR32, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês as duas principais regulamentações que dizem que trazem para a gente referenciais de como que deve ser uma estrutura hospitalar, de como deve ser uma estrutura ambulatorial, de como que deve ser a estrutura de uma farmácia comunitária, de um centro clínico, enfim. Essas duas, a norma regulamentadora número 32 e a resolução RDC 50 da Anvisa, elas trazem essas obrigatoriedades de como que uma estrutura ela tem que ser, certo? Para que exista ali segurança para quem atua ali, para quem trabalha ali, e para que exista segurança para quem vai entrar naquela estrutura, no caso, pacientes, fornecedores, pessoas de uma maneira geral que não estão envolvidas nos processos de trabalho ali da saúde, tá? Então, eu trouxe alguns itens para mostrar para vocês dessas normas, para vocês verificarem que para tudo existem requisitos que têm que ser seguidos no que diz respeito à segurança, certo, dos ambientes, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a RDC da Anvisa, ela coloca, por exemplo, sobre tetos e paredes. Nossa, professor, tetos e paredes, sim, tá? Então, por exemplo, ela coloca que tetos e paredes, eles têm que ser revestidos uma vez que você fez a concretagem, né? Construiu a parede, levantou. Então, você vai pintar a parede, você vai revestir essa parede. Tá? Igual a gente pinta no nosso apartamento, tá? com tinta epóxi, normal. Tá? Mas ela coloca que esses paredes, esses pisos, esses tetos, eles têm que, de áreas críticas e semicríticas, eles têm que ser revestidos com algum tipo de material que seja resistente à lavagem, tá? E que seja resistente ao uso de desinfetante. Por quê? Porque as paredes dos hospitais, o teto, o piso, ele tem que ser lavado constantemente, várias vezes no dia, né? Dos estabelecimentos de saúde. Então, ela coloca que tem que ser revestido de materiais que são resistentes.
Vocês não precisam saber quais são esses materiais. Estou colocando simplesmente para vocês que as RDCs e a norma regulamentadora, essa RDC, essa norma regulamentadora, ela detalha essas questões que a gente, assim, às vezes nem imagina, né? Então, por exemplo, ela cita questões como o rodapé e o piso, né? Então, a união entre o rodapé e o piso, tem a base da parede, né, embaixo, e o piso, então ela coloca aqui, né, que tem que ser corretamente alinhado, certo? E que tem que se evitar ressaltos. Não sei se vocês já viram em alguns lugares que tem algumas paredes que tem tipo uma espécie de ressaltozinho assim na parede. Então, na parte de baixo com piso, né? Então, não pode ter ressalto, ela tem que ser direta com o piso. Isso é poder facilitar a limpeza, tá? Para poder evitar o acúmulo de sujeira. Coloca regra para espaçamento de corredor, regra de ventilação, ralo de banheiro. Você tem ralos específicos que você tem que colocar no banheiro. Por exemplo, tem que ser um ralo sifonado. Não pode ser um ralo aberto, né? Aqueles que fecham, que abrem e fecham, tá? Para poder evitar a entrada de insetos, de vetores, tá? Pias para lavagem, por exemplo, as pias tem que ser específicas. Você tem que ter um modelo específico de pia para lavagem de mãos, tá? Como, por exemplo, pias que você dispensa o contato da sua mão com a pia no processo de lavagem de mãos. Porque se você lava a mão e depois toca na pia, toca na torneira, né, para poder fechar a torneira, você se recontamina. Então, professor, mas a gente pode fechar com papel toalha. Beleza, mas a ANR, a RDC, coloca que as pias elas têm que ter dispositivos nas torneiras que evitem contato com as mãos, tá? Lixeira com tampa, certo? Coloca que tem que ser obrigatório lixeira com tampa, tem que ser acionamento por pedal, então, ou seja, você não pode pegar na lixeira. Então, você tem uma série, coloca aqui também que o serviço de saúde ele tem que atender a uma série de condições específicas para conforto auditivo, de iluminação, de conforto térmico, certo? Você tem que ter normas para manter os trabalhos em condições de limpeza e conservação adequada. Então, assim, você tem uma série de normas que diz respeito à infraestrutura que tem que ser seguida, certo? Por isso que eu disse que no contexto macro, a segurança ela começa antes de a pessoa entrar naquele ambiente para poder trabalhar. E já tem que ser entregue uma estrutura que estejam de acordo com as normas de segurança e saúde do trabalhador com as normas de vigilância sanitária, tá? Agora eu vou detalhar um pouco mais essas normas para o âmbito do trabalho em laboratórios, tá? Só um momentinho, gente. Eu e esse zoom problemático. Então, aqui, por exemplo, lembra quando eu falei para vocês na aula anterior que os riscos biológicos eles são classificados em grau de risco 1, grau de risco 2, grau de risco 3 e 4? Então, para cada um desses tipos de agente, existem níveis de biossegurança que você tem que atender para você poder trabalhar com esses agentes. Esses níveis de biossegurança são especificamente para laboratórios, tá? Não existe nível de biossegurança para hospital, para farmácia comunitária, para a indústria. Existe nível de biossegurança apenas para laboratório. Então, agora, os níveis de biossegurança que eu vou falar para vocês dizem respeito a trabalhos em laboratórios. Tá? Então, começando pelo nível de biossegurança C1. O nível de biossegurança NB1, desculpa. Tá? Que nível de biossegurança é esse? É um nível de biossegurança que é adequado ao trabalho que envolve agentes que já são bem caracterizados e que são conhecidos por não provocar doença em ser humano sadio, certo? Qual é esse agente biológico? É o que a gente viu na aula passada, de grau de risco 1, certo? Então, não é necessário que essas instalações elas estejam isoladas de demais dependências físicas de instituição, tá? E os projetos que são conduzidos nesses tipos de laboratório, eles podem ser conduzidos em bancadas ou em biotério. O que é biotério? São aqueles laboratórios em que se conserva animais para utilização em experimentos, tá? Experimentos científicos, produção de vacina, produção de soro, isso seria biotério, beleza? As práticas e o equipamento de segurança e o projeto das instalações têm que ser apropriados para o treinamento educacional secundário ou para o treinamento de técnicos e professores de técnicas laboratoriais. Isso aqui, pessoal, é o seguinte. Esses laboratórios aqui, normalmente, são os laboratórios de faculdades, tá? Então, por exemplo, os laboratórios em que vocês atuam em faculdade seriam os laboratórios NB1, que o grau de risco realmente é mínimo, certo?
Ó, até coloquei aqui, ó, atenção, muitos agentes, só que é o seguinte, tem agentes que, embora não sejam considerados patogênicos no âmbito do trabalho nesses laboratórios, você tem que ver qual é o público que vai estar atuando nesse laboratório. Tá? Então, por exemplo, se você tem algum jovem que tem algum tipo de doença que deixa esse jovem imunodeprimido, né? Se você tem idosos, né? Então, é importante você ter noção do teu estado de saúde para poder você atuar mesmo nesse tipo de laboratório, tá? Em que o risco é mais baixo, beleza? Aí aqui, ó, coloquei para vocês aqui algumas fotos para poder ilustrar. Então, vocês veem que essa bancada aqui é bem parecida com a bancada de laboratório escola, né? Então, as atividades são geralmente desenvolvidas em bancadas. As instalações elas têm que ser desenhadas de modo que permitam fácil limpeza. As superfícies de trabalho elas têm que ser descontaminadas pelo menos uma vez por dia, tá? Não precisa ser várias vezes por dia, como acontece em laboratórios hospitalares, tá? Deve existir uma pia exclusiva para lavagem das mãos, que deve ser localizada preferencialmente na saída do laboratório, tá? E todas as áreas de acesso devem estar desobstruídas. O acesso deve ser restrito, obviamente, só para quem pode ter acesso ao laboratório é pessoas que vão atuar lá dentro, tá? E as portas devem ser mantidas fechadas e possuem visores. Todas essas recomendações estão na RDC 50, beleza? Essa é de laboratório NB1. Aí eu coloquei aqui para vocês uma foto macro de como que tem que ser o laboratório B1 conforme a RDC da Anvisa. Tá? Então, você tem que ter um piso antiderrapante, você tem que ter bancadas impermeáveis resistentes, tá? Você tem que ter um espaço para poder manter roupas e objetos pessoais fora da área do laboratório, porque se você leva roupas aqui para dentro, né, que, sei lá, um casaco, uma blusa de frio, alguma coisa assim, deixa em qualquer lugar aqui, essa roupa pode se contaminar, tá? Então aqui, ó, uma outra fotinha para poder ilustrar para vocês só um momentinho. Uma outra fotinha para ilustrar para vocês um modelo de laboratório NB1. Né? Então, vocês veem que o pessoal aqui, na verdade, tem até algumas coisas erradas aqui nesse laboratório. Né? Você vê que as pessoas estão trabalhando sem luvas, né? Elas estão de jaleco, elas estão aqui... Mas, por exemplo, ela está pipetando aqui, certo? Então, esse tipo de olhar que a gente tem que começar a ter, certo? Ela está pipetando. O que ela está pipetando aqui? Se é produto químico ou se é produto biológico, ela tinha que estar com luva e ela tinha que estar com óculos. Tá? Isso é regra para um uso de laboratório. Beleza? E os laboratórios NB2? Aí aqui nesse tipo de laboratório já começa a existir um risco real de contaminação do trabalhador. Tá? Os profissionais que atuam nesse tipo de laboratório, eles têm que ter um treinamento específico para o trabalho com agente biológico e eles têm que ter supervisão. Eles têm que ter algum profissional que seja responsável técnico por esse laboratório. Vejam bem, no outro laboratório que vocês atuariam, que seria um laboratório NB1, você não precisa ter nenhum treinamento específico. Na verdade, vocês vão, no mesmo momento que vocês vão atuando lá, vocês vão sendo treinados. Já para poder participar em processo de trabalho nesse tipo de laboratório, aí você já tem que ter treinamento específico, certo? O acesso ele é mais limitado ainda, tá? E é desse nível em diante, os laboratórios eles já têm que contar com algum tipo de manual de biossegurança, tá? Que tem que ser apresentado para as autoridades de vigilância sanitária quando for solicitado. Quando uma visita de vigilância sanitária vai a um laboratório para poder fazer alguma fiscalização, por demanda espontânea ou por denúncia, primeira coisa que eles pedem, manual de biossegurança, tá? É a primeira coisa que eles solicitam. Aí aqui também, nesse laboratório, o seguinte, coloquei aqui para vocês, o potencial para a produção de borrifos e aerossóis ele é relativamente baixo, tá? E aí você tem aqui agentes que já são de classe risco 2, de classe risco 3, que são manipulados aqui, tá? Então aqui coloquei alguns exemplos de micro-organismos que são manipulados nesse tipo de laboratório, mas tem muitos outros, tá? Então hepatite B, HIV, salmonela, tá? Então, só que é o seguinte, quando a manipulação dos agentes provocar aerossol, como aqui já existe potencial para a produção de aerossol, esses procedimentos eles têm que ser realizados numa cabine de segurança biológica. Aqui eu coloquei uma fotinha para vocês de uma cabine de segurança biológica. Tá? É uma cabine que você vê, insere o material que está sendo manipulado aqui dentro, tá? E aí ela faz uma retirada de ar
de dentro da cabine para fora, certo? E impede com que esse aerossol ele venha para fora da cabine e fique ali no ambiente com risco de contaminar o trabalhador. Tá? Então, essa daqui seria uma cabine de segurança biológica, beleza? Aí aqui eu coloquei a foto para vocês, para poder ilustrar uma cabine de segurança biológica, como que ela funciona. Então, aqui tem o desenho, ó, o ar da sala, entra aqui, certo? Ela tem um sistema de exaustão negativa aqui dentro. Então, ela está sempre, digamos assim, chupando o ar, puxando o ar para dentro dela. Então, eu manipulo o material aqui dentro, certo? E aí, esses vapores, ou esse fluxo de ar com esse material, com resíduos de material contaminado, ele é filtrado aqui em cima num filtro que é muito conhecido como filtro EPA. É bastante conhecido como filtro EPA, tá? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que usar esse filtro EPA nessa cabine de segurança biológica? Porque se eu simplesmente fazer a exaustão desse ar contaminado e jogar para fora para o meio ambiente, eu vou estar jogando contaminação biológica para o meio ambiente. Isso vai contaminar as pessoas que estão em áreas adjacentes à minha construção, né, laboratorial, a minha estrutura laboratorial. Então, esse ar, antes de ser jogado para fora do laboratório, ele tem que ser filtrado por esse filtro EPA, que tem que ser trocado em um programa de manutenção preventiva da empresa. Tá? Essa sigla EPA, ela é de uma palavra americana, de um termo americano que significa High Efficiency Particulate Air. Tá? High Efficiency Particulate Air. Tá? E ela retém praticamente 99% dos contaminantes que são manipulados aqui dentro dessa capela. Beleza? Nessa cabine. Aí aqui está a estrutura de um laboratório de biossegurança NB2. Vamos olhar aqui, ó, rapidinho, vou voltar para vocês. Ele já é um pouco diferente aqui do NB1. Né? Então, aqui no laboratório de segurança NB2, eu já tenho, por exemplo, uma câmara de biossegurança, né, classe 2, e eu já tenho um autoclave. Para que seria essa autoclave? Para poder fazer a esterilização de materiais biológicos antes do descarte. Na prática, em teoria, é para ser feito assim. Antes de eu descartar um material biológico que eu estou manipulando, eu tenho que esterilizar, eu tenho que matar ou diminuir a carga microbiana desse material em autoclave. Mas nem sempre isso acontece na prática. Tá? Muitas vezes o pessoal acaba jogando o material biológico no esgoto mesmo, sem proceder com uma descontaminação mínima desse material. Aí aqui, ó, uma foto, né, de um laboratório NB2. Então, as pessoas já estão trabalhando aqui. Vocês veem que elas não estão trabalhando de jaleca, elas já estão com um capote descartável, né, impermeável descartável. E mais ao fundo, a gente tem a cabine de segurança biológica. Tá? Já o nível de biossegurança B3, tudo que está na cabine, que foi exigido para as instalações de nível B1 e de nível B2 tem que estar aos laboratórios de biossegurança B3. Tá? Só que aí vai ser acrescido de outras necessidades. Certo? Os laboratórios de nível B3 podem ser os laboratórios clínicos também, de diagnóstico. Professor, mas aí qual vai ser a diferença do laboratório NB3 para o laboratório NB2? Foi aquilo que eu falei para vocês anteriormente. O tipo de agente que é manipulado, certo? Então, se eu tenho agente B3, se eu tenho agente B3, desculpa, classe de risco 3, sendo manipulado no laboratório, então ele vai ser B3. Tá? Se eu tenho um agente de grau de risco 2, ele vai ser B2. Tá? E por aí vai. Laboratórios, uma coisa também que é levada muito em consideração, pessoal, é a quantidade de material biológico que é manipulado nesses laboratórios. Isso também interfere na classificação de risco desses laboratórios. Tá? Porque, por exemplo, vocês podem falar assim, poxa, mas o senhor falou que HIV grau de risco 3, ele está em B2. Só que se a quantidade manipulada for pequena, né, eu não trabalho muito com amostras contaminadas com HIV, aí eu posso considerar B2, eu não preciso considerar B3. Agora, se eu manipulo muitas amostras, por exemplo, um laboratório que ele tipo os laboratórios do LACEN, né, o Laboratório Central da Secretaria de Saúde.
Ele manipula muitas amostras contaminadas de carga viral, né, de HIV, de carga viral, de hepatite B. Então, é basicamente o que ele faz. Então, nesse caso, seria B3. Por quê? Porque a maior parte das amostras que eles manipulam ali é de risco, de agente biológico de risco, de nível de risco 3, certo? E tem uma outra coisa também, que é o seguinte, nesses laboratórios aqui, ó, já existe uma manipulação de agentes que são considerados nativos, né, ou exóticos, que aí já existe uma possibilidade de transmissão pela via respiratória, tá? Então, por exemplo, se eu faço a avaliação de amostras, avaliação de escarro, faço cultura desse escarro para poder verificar se esse paciente é portador de tuberculose, então já aumenta o grau de risco desse laboratório para NB3, né? Por quê? Porque a tuberculose ela é passada, ela é transmissível via ar, tá? E aí existem outros agentes bacterianos e virais também que são transmissíveis via ar, que eu não vou entrar nessa questão, que não importa, mas aqui o que eu quero que vocês marquem aqui da estrutura NB3 é o seguinte: aqui na NB3 já existe a possibilidade de transmissão de doença pelas vias respiratórias. Em NB2 não existe, tá? A separação física tem que ser feita por um sistema de dupla porta, com intertravamento e com sala para troca de roupa, chuveiros, bloqueio de ar e outros dispositivos que garantem a entrada em 2 acessos. Tá? Então tem que ser separado. Tem que existir uma anticâmara, uma antessala para a entrada no laboratório. Então, eu teria como se fosse assim, uma área de acesso comum, uma antessala e o laboratório. Tá? Alguém mandou alguma coisa aqui no bate-papo? Pergunta? Não, né? Tá, beleza. Pessoal, se tiverem dúvidas, pode interromper e perguntar, beleza? Aí aqui, ó, como é a estrutura de um laboratório NB3. Então, no laboratório NB3, eu já não posso ter circulação de ar natural dentro desse laboratório. As janelas têm que ser lacradas, tem que ter um sistema de ventilação que a gente chama de ventilação negativa, né? Em que entre ar por um ponto do laboratório e esse ar sofre exaustão em um outro ponto do laboratório, certo? Eu coloquei aqui, ó, entrada de ar unidirecional com pressão negativa, então a entrada de ar tem que estar sempre nessa direção, tá? Cadê minha canetinha? Sou de ponteiro, peraí, pessoal. A entrada de ar tem que estar sempre nessa direção, certo? No laboratório NB1 e NB2 não é exigido isso, mas no NB3 já é exigido, tá? Então tem que estar sempre nessa direção. Mas não está escrito aqui que tem piso antiderrapante e lá no NB1 estava piso antiderrapante. Lembra que eu falei? O NB3 ele vai ter todas as características do NB1 e do NB2 e outras exigências da RDC 50 da Anvisa, tá? Tem que ter cabine de segurança biológica e autoclave também, tá? E todo o efluente, tá? Todo o ar gerado no laboratório ele tem que ser descontaminado e tratado antes de ser liberado para o meio ambiente, tá? Devido ao risco de contaminação ambiental. Beleza? Aqui, ó, como é que é a estrutura de um laboratório NB3? Aqui, o risco já é bem maior, né, de contaminação. Então, o mobiliário ele tem que ser rígido, com espaçamento entre as cabines e equipamentos para permitir a limpeza. Esse tipo de laboratório aqui, normalmente, a gente vê em algumas universidades públicas, algumas, tá? Não são em todas que a gente verifica, não. E aqui seria um sistema de tratamento de ar desse tipo de laboratório. Tá? Como eu falei para vocês, ele tem que ser descontaminado antes de ser liberado para o ambiente, beleza? O nível de biossegurança, B4, pessoal, é um nível que ele está fora da nossa realidade. É um nível de laboratório de contenção máxima para a manipulação daqueles agentes que são os considerados os mais perigosos, que seriam os graus de risco 4. Tem que ter tudo que está exigido no NB1, tudo que está exigido no NB2, tudo que está exigido no NB3, mais outros itens de segurança. Beleza? Então, para vocês terem ideia, um laboratório NB4, ele tem que estar completamente isolado. Por exemplo, se existe uma estrutura, né? Vamos pensar numa estrutura hospitalar. E aí, dentro daquela estrutura hospitalar, você tem vários setores. Tem manutenção, você tem lavanderia, você tem a cozinha e tal. Se existisse
o que não é o nosso caso, porque não existe isso no nosso país, tá? Laboratório 4 associado a um hospital, de nível 4 associado a um hospital. Se existisse, ele teria que estar num prédio a vários metros de distância, isolado, certo? Dessa estrutura que não diz respeito a esse laboratório, tá? Aqui no Brasil, só existe, se não me engano, um laboratório que ele é certificado NB4, que fica, se eu não me engano, em Minas Gerais, eu não tenho certeza agora, sendo que, assim, embora ele seja certificado, ele seja autorizado a manipular amostras de vírus de grau de risco 4, ele até hoje nunca chegou a manipular. Ele é certificado, mas nunca foi manipulado amostras de materiais contaminantes de nível 4 lá, certo? Então, coloquei aqui, ó, além dos requisitos operacionais de NB1, NB2 e NB3, requerem procedimentos especiais de segurança, tá? Então, manipular apenas vírus. Então, vírus de febres hemorrágicas, como, por exemplo, ebola, febre aftosa, gripe aviária, H5N1 e por aí vai, tá? Apresenta sistemas altamente aperfeiçoados para suprimento, exaustão de ar, formação de vácuo e descontaminação. Os trabalhadores devem ser supervisionados por profissionais altamente competentes, treinados e com vasta experiência no manuseio dos agentes manuseados. E o trabalho aqui, obrigatoriamente, é feito em dupla. Nunca uma pessoa trabalha sozinha. Tá? Olha aqui como é que é a infraestrutura de um laboratório de nível 4. Né? Então, para vocês terem ideia, o trabalhador ele é completamente isolado do meio ambiente do laboratório. Eu tenho sistemas aqui, por exemplo, uma cabine de fluxo laminar altamente potente, uma cabine de segurança biológica altamente potente para poder evitar com que esses agentes biológicos eles migrem aqui para o ambiente, né, do laboratório, mas ainda assim esse trabalhador ele tem que atuar de forma em que ele esteja completamente separado do ambiente. Então, para vocês terem ideia, ó a roupa dele aqui, ó. Ele está vendo que tem tipo uma espécie de mangueira que injeta ar aqui dentro desse macacão de segurança dele, justamente para ele não ter contato com esse ar de ambiente do laboratório, devido ao altíssimo risco de contaminação e devido ao risco de esses agentes biológicos serem extremamente perigosos. Tá? Então, esse seria um laboratório NB4. Aqui está um outro exemplo, certo? Para poder mostrar para vocês. Isso daqui é uma coisa que está fora da nossa realidade, mas muito provável que um de nós um dia iremos trabalhar com um laboratório desse nível aqui, até pela inexistência praticamente no país esse tipo de laboratório. Né? Se um dia alguém quiser trabalhar num laboratório desse nível, vai ter que se debruçar aí na pesquisa de agentes biológicos, né? Fazer mestrado, fazer doutorado, e depois mudar para BH. BH não, para Minas Gerais, que é o único estado do país que tem esse tipo de laboratório. Beleza? Tranquilo. Alguma dúvida, pessoal? Essa parte aí de laboratórios, de biossegurança? Tranquilo? Manda aí para mim no áudio, quem chegou atrasado. Tranquilo até agora. Bem tranquilo. Tranquilo? Tá difícil não, né? Então, assim, é bem autoexplicativo. Vocês estão vendo que né, se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Professor, não entendi porque o laboratório um é isso, 2 é aquilo. Pode interromper, tá? Beleza. Agora a gente vai para outros quesitos, outros aspectos de medida de proteção, tá? Um deles é a sinalização, certo? Dentro da política de biossegurança de uma instituição, a sinalização ela tem como objetivo aumentar a percepção do risco. Ela não vai prevenir o risco em si, mas ela vai aumentar a percepção do risco a quais os profissionais vão estar expostos, certo? A sinalização, de uma maneira geral, ela aumenta a percepção do risco em qualquer lugar que a gente esteja, né? Independente de ser trabalhador da saúde, independente de estar andando na rua. Né? Então, por exemplo, quando você está dirigindo seu carro numa estrada, que você vê lá uma sinalização, né, de uma curva fechada direita ou esquerda, isso daí já indica que é uma curva relativamente perigosa. Né? Quando você vê uma sinalização de proibido ultrapassagem, você já sabe que se você cometer uma passagem ali, além de você estar infringindo uma regra normativa, uma legislação, você está infringindo a lei, você está aumentando o seu risco. Então, ela age como medida profilática. Tá? Eu acho que é um termo melhor do que preventivo. Seria uma medida profilática, uma vez que ela vai estar meio que te despertando para o risco que existe ali. Certo?
ela oferece também orientação às pessoas que frequentam um local que tem riscos. Então, a sinalização não é só para o trabalhador, é para qualquer pessoa que frequente um local. Existe uma norma de regulamentadora, quem tiver a curiosidade depois de dar uma olhada, não vou cobrar isso de vocês, que ela regulamenta toda essa questão de sinalização de segurança, que é a NR26. Tá? E existem outros regulamentos também que variam de estado para estado, certo? Que são ditados pelo Corpo de Bombeiros sobre sinalização de segurança, tá? Mas, via de regra, a sinalização de segurança dos laboratórios ela vai ser regulamentada pela NR26, certo? Ela tem que ser... Como que essa sinalização ela tem que ser? Ela tem que ser autoexplicativa, então a pessoa bateu o olho, ela tem que saber o que ele está dizendo, certo? Ela tem que ser perceptível, ela tem que ser legível, instalada a uma altura que favoreça a leitura, a pessoa olhar essa sinalização com segurança. Né? Não adianta você colocar uma sinalização e colocar baixa, colocar alta demais e ninguém tem acesso, não conseguir visualizar. Tá? E a informação tem que ser clara. Beleza? Ela se divide em sinalização de aviso. A sinalização é dividida em sinalização de aviso do perigo, sinalização de emergência, sinalização de obrigatoriedade e sinalização de proibição. Tá? Vamos ver agora cada uma delas detalhadamente. A sinalização de perigo são essas daqui. Ela é uma sinalização. Essa cor aqui, gente, é obrigatória em lei. Tá? Isso aqui não é porque a gente acha bonito ser amarelo ou porque acha que é legal, não. Tá? Ela é obrigatória em lei, por lei ser dessa cor. Tá? Então, o pictograma ele tem que ter bordas pretas e fundo amarelo. E a informação que ele quer passar está em borda preta, tá da cor preta também, beleza? Então, são utilizadas para alertar os profissionais de situações e locais que requerem total atenção e precaução ou para informar que existe algum perigo naquele determinado ambiente. De forma a prevenir os acidentes de trabalho, tá? Então, aqui coloquei alguns exemplos para vocês de sinalização de aviso de perigo, certo? Quando vocês verem algumas vezes, essa sinalização ela vai estar com uma tradução, digamos assim, da informação do desenho embaixo, mas algumas vezes não. Por exemplo, que sinalização é essa daqui, gente? Não me passem vergonha, pelo amor de Deus. Que símbolo é esse aqui? Que essa sinalização está me dizendo? Essa daqui que eu circulei. Cadê a Luciane? Fala aí, Luciane. E aí, pessoal? Vocês estão comigo? Oh, meu Deus do céu. Gente, desculpa. Eu tirei a tela aqui sem querer. Pronto, professor, voltei. Eu não sei, não. Luciane, essa daqui é a sinalização da nossa matéria, Luciane. Risco químico. Biológico, meu Deus! Então, eu até pensei, mas eu fiquei com vergonha de dizer e não acertar. Meu Deus, vocês, olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa pratinha era químico, meu Deus. Meu Deus, eu vou, meu Deus do céu. Eu não estou nem acreditando nisso. Professor, não se preocupa não, professor, que a gente vai aprender ainda, é muita coisa. Só de raiva, eu vou voltar lá pro início, para você nunca mais... Não, calma, só de raiva. Gente, biossegurança, meu Deus, olha aqui, ó o símbolo da biossegurança aqui. Então, tem até na caixinha. Oi? Depois o senhor olha, eu até vi aqui para ver se eu estava errada mesmo. Quando você vai pesquisar, aparece risco químico essa placa. Essa placa risco químico? Aparece, sério. Mas tá errado. Então não pode confiar, né? Não existe uma placa assim específica, assim, tipo risco químico, uma única placa. Existem várias placas para risco químico. Então é explicado. Tá? Foi mal, professor. É porque acontece. Tentei participar da aula, mas deu errado. Não, mas eu que agradeço por você ter participado. Eu adoro quando vocês participam, mesmo quando vocês erram. Mas olha só. O que acontece é o seguinte, é porque quando a biossegurança ela é tratada no âmbito das instituições, dentro da biossegurança existe o risco químico, entendeu?
Então, quando eu coloco aqui assim, por exemplo, essa placa aqui, ela me indicaria o risco biológico, na verdade. Esse símbolozinho aqui, ó, especificamente aqui, ó, é o risco biológico, tá? Mas ele é também o símbolo da biossegurança. E dentro da biossegurança, eu tenho o risco químico, certo? Então, é por isso que você viu aí essa placa como risco químico. Mas ela, na verdade, ela é uma placa que indica risco biológico. Então, por exemplo, se você entrar em algum hospital, se você entrar em algum lugar que tiver essa placa, ela não está indicando biossegurança. Ela está indicando risco biológico, tá? Mas ela também é o símbolo da biossegurança. Beleza? Só para poder deixar claro para vocês. Professor, tá vendo? É porque quem criou não definiu direito, aí a gente fica confuso. Se tivesse colocado separado, a gente sabia. Igual esses outros aí, ó. Caindo, o piso molhado, a gente sabe. Uhum. De energia, a gente sabe. O problema foi a confusão que eles fizeram. Exatamente. Então tá perdoado. Ó, a sinalização de aviso de emergência, ela já está mais relacionada às questões relacionadas à prevenção e combate a princípios de incêndios e a rotas de fuga. Ela está mais relacionada aos brigadistas e tal, tá? Então aqui, ó, tem como objetivo de indicar saídas de emergência, direções de fuga, localização de equipamentos de segurança para condições emergenciais, tá? Então incêndio, alagamento, vazamento de gás e facilitar a fuga dos trabalhadores e visitantes, certo? Então, via de regra, essas placas, aí aqui também é regra, tá, gente? A dos extintores, a dos hidrantes, a dos equipamentos de combate a princípio de incêndio, elas vão ser vermelhas, certo? Fundo vermelho com um pictograma branco, tá? E as placas relacionadas à rota de fuga, luz de emergência, né, saída de emergência, escada para cima, para baixo, enfim, elas vão ser da cor verde, tá? Com o fundo verde com pictograma branco, tá? Lembrando que todas essas placas, elas têm que ser fotoluminescentes, tá? Elas têm que brilhar em condições de pouca luz, beleza? A sinalização de aviso de obrigação, ela já é uma sinalização assim que, na verdade, no tempo que eu trabalho na área de saúde do trabalhador, eu nunca vi esse tipo de placa aqui, acredite se quiserem. Eu trabalho na área de saúde do trabalhador tem mais de 15 anos e eu nunca vi nenhum lugar com esse tipo de placa. Mas se vocês se depararem com alguma placa que tenha fundo azul e pictograma branco, aí são as placas de aviso de obrigação, tá? Essas placas, gente, aqui tá errado isso aqui, viu? Ó, esqueçam isso daqui, eu vou arrumar isso daqui, tá? E vou trocar os slides de vocês lá no mural. Tá errado isso daqui. Desconsiderem isso daqui, tá? Essas placas aqui, elas dizem respeito à obrigatoriedade de um trabalhador utilizar algum determinado equipamento no ambiente de trabalho. Tanto que se vocês observarem aqui, ó, proteção obrigatória dos olhos, proteção obrigatória para os pés, proteção obrigatória para a mão, para o corpo, para o rosto, respiratório, enfim. Então, ela diz respeito à obrigatoriedade em relação a algum tipo de equipamento de proteção individual. Acho que por isso que ela não é muito utilizada, né? Porque é uma coisa que já é implícito para o trabalhador. Se ele sabe que ele tem que usar o equipamento de proteção individual... Ué, professor, isso aí não deveria estar nos laboratórios? Exatamente, mas não estão. Porque isso aí são tudo que precisa, né? O individual. Então, só que o que acontece? É que eu estou falando para você, como é uma, assim, via de regra, como existe uma exigência muito grande em relação à utilização de equipamento de proteção individual, a pessoa ela já sabe que ela tem que usar. Ela sabe que se ela não usar, ela pode ser até demitida. Entendeu? Ela sabe que se ela não usar, ela corre o risco de sofrer algum tipo de doença, sofrer algum tipo de acidente ou de se contaminar. Então, eu acredito que seja por isso que os laboratórios não colocam esse tipo de aviso, esse tipo de sinalização. Porque eu, particularmente, estou falando para você, eu trabalhei em locais que tinham vários laboratórios, estão no Hospital Sara, trabalhei no Hospital de Ceilândia, e eu nunca vi esse tipo, já trabalhei no Hospital Brasília, né? Já fiz visita técnica em vários laboratórios e eu nunca vi esse tipo de placa. Em nenhum lugar, nem laboratório, nem construção civil, nunca vi. Mas, não, mas eu compreendi. Mas entendeu? Eu entendi, porque assim, quem vai trabalhar no lugar desse já aprendeu, já é praticante, né?
já é praticante e, assim, se não pratica, a pessoa recebe, sabe que tem que usar, e se não usa, é mandado embora, entendeu? Então, é uma boa colocar para poder lembrar? Mas eu particularmente nunca vi, tá? Mas eu tenho que falar para vocês que existe, então, tá aí. A placa de sinalização de aviso de obrigação, aí ela visa impedir, tá, um determinado tipo de comportamento do trabalhador que possa colocar a segurança dele ou a segurança de outra pessoa em risco, tá? Então, por exemplo, aqui nessas placas, ó, proibido alimentar-se, vocês veem que tem aqui, ó, não está escrito nada, mas eu sei que aqui é proibido se alimentar naquele local, aqui eu sei que é proibido beber ou comer no local, aqui também é proibido comer, aqui proibido fumar, aqui proibido uso de celular, né? Então, tem que estar ligado. E aí, gente, chegou no lugar, tem uma placa, tem um pictograma, mas aí vocês não sabem o que significa aquilo dali, pergunta. Ninguém sabe o que calado que é. Aí vocês perguntam, olha, o que essa placa indica? Eu não sei, ninguém é obrigado a saber de nada. Ninguém nasce sabendo de tudo. Tem placa, tem uns pictogramas que eu vejo e vocês falam, meu Deus, o que isso aqui significa? Né? Então vocês vão lá e perguntam para vocês receberem informação. Tá? Não tem problema nenhum vocês não saberem, mas vocês têm que perguntar. Beleza, gente? Finalizamos a parte de sinalização. Agora a gente vai falar sobre controles de engenharia. Tá? Os controles de engenharia é o seguinte, eles se referem a formas de prevenção que usam de métodos alternativos, tá? Para poder tentar eliminar algum determinado risco ou minimizar algum determinado risco. No caso de risco biológico, aquilo que a gente tinha falado já em aulas anteriores, quando você trabalha com risco biológico, não tem como você eliminar o risco biológico. Você pode tentar minimizar o máximo possível a exposição a esse risco biológico, mas não tem como você eliminar ele completamente, tá? Porque é uma coisa que você está trabalhando ali o tempo inteiro. A única forma que tem de você eliminar o risco biológico é se você parar de trabalhar com ele, certo? Você consegue eliminar alguns riscos físicos, você consegue eliminar alguns riscos químicos quando você tira ou quando você reduz muito a toxicidade de determinados produtos, mas risco biológico não dá para você eliminar. Então, a gente vai sempre reduzir, tá? Então, por exemplo, uma das medidas mais efetivas, lembra que eu falei para vocês que uma das formas que mais acontece acidente com material biológico é utilizando material perfuro-cortante? Então, antigamente, as agulhas e as seringas, e até hoje ainda também usa muito, né? Eram sempre nesse padrão aqui, ó. Sempre nesse padrãozinho. Puxou aqui o êmbolo da seringa, tá? Injetou lá no tubo de ensaio e tal. E aí existe o risco de reencape, existe o risco de você entrar em contato com o lumen dessa agulha e se perfurar. Só que aí a NR32, ela trouxe já mais ou menos uns... Quantos anos, gente? 12 anos mais ou menos. A obrigatoriedade das instituições que trabalham com material perfuro-cortante, e aí pode ser a sua farmácia comunitária, pode ser o seu hospital, pode ser o seu laboratório, pode ser a sua clínica de estética, tá? Qualquer lugar que trabalhe com material perfuro-cortante, esse perfuro-cortante é obrigatório por lei de ter algum tipo de dispositivo de segurança que minimize a possibilidade do trabalhador de entrar em contato com o lumen da agulha. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês aqui, ó. Aqui se tem essa seringa, que você utiliza ela, que está o lumenzinho, a ponta da agulha. Quando você utiliza ela, você retrai, você tem uma espécie de capa aqui na parte da seringa, né, em que você puxa nessa direção e ele, ó, cobre a agulha, e aí você minimiza a possibilidade de contato. Ah, mas não vai haver contato? Pode ser que você tenha contato antes de você tirar. Mas quanto menos esse dispositivo ficar desprotegido, menor a possibilidade de contato com o lumen dessa agulha. Esse aqui é o dispositivo de segurança mais utilizado no SUS, certo? Por que é o mais utilizado no SUS? Porque é o mais barato, tá? Só que tem servidor que odeia utilizar esse dispositivo de segurança. Eu não sei se tem gente na nossa sala, eu acho que tem técnico em laboratório na nossa sala. Eu acho que tem um técnico em laboratório na nossa sala, não tenho certeza, tá? Qual o argumento que o pessoal normalmente utiliza para poder não utilizar... O Bruno, cadê o Bruno? Bruno, você está aí? Deixa eu ver se ele está aqui. Bruno, não está aqui o Bruno. Ah, que pena, queria que ele falasse para a gente. Vocês sabem o que o pessoal faz, gente? Você sabe o que o pessoal faz? Os trabalhadores, eles quebram
esse dispositivo de segurança aqui a agulha está encapada, tá? Porque a seringa está estéreo, tá? Mas depois que ele tirar, aí ele pega e tranca essa agulha aqui com esse dispositivo. Ele joga esse dispositivo nessa direção aqui e tranca essa agulha. Impede o contato com ela. Só que tem muita gente que arranca isso aqui fora. Aí o pessoal arranca, acaba com o dispositivo de proteção. E o argumento que as pessoas usam é que esse dispositivo ele impede a visualização correta da veia no momento da coleta sanguínea. Só que não é que ele impede a visualização correta, é que essa pessoa ela não recebeu um treinamento adequado para utilizar esse dispositivo. E aí ficou uma regra de ouro para vocês, porque muitos de vocês vão ser supervisores e muitos de vocês vão ser responsáveis técnicos nas áreas que vocês vão atuar. Farmácia clínica, laboratório, tudo, tá? Quando vocês adquirirem um dispositivo de segurança, uma caneta lancetadora que tem retração, uma seringa, enfim, existem N tipos de dispositivo de segurança em seringa. Mas qualquer dispositivo de segurança para material biológico, para manipulação de material biológico, não adianta você pegar e entregar isso para o trabalhador. Vocês têm que treinar. Se vocês vão manipular esse dispositivo, vamos supor que você não é supervisor, mas você vai trabalhar com esse dispositivo, e você não sabe mexer, você tem que chegar ao seu supervisor e falar, olha, eu preciso que você me ensine a trabalhar com esse material de maneira adequada. Porque se você trabalhar de maneira inadequada, aí você corre o risco de se contaminar, corre o risco de se picar, de sofrer acidente. Tá? Então não adianta ter o dispositivo de segurança, tem que saber usar. Tá? É que nem equipamento de proteção individual e coletiva. Tem que saber usar, não é só usar não. Beleza? Tranquilo. Aí aqui ó, eu trouxe um videozinho para poder mostrar para vocês sobre essa questão da substituição de seringas padrões por seringas com dispositivo de proteção. Aí eu vou soltar o vídeo aqui agora, tá? Para poder vocês darem uma olhadinha nesses dispositivos de proteção. Deixa eu só soltar para vocês. Tear the package and take the syringe out. Tighten the needle to the syringe prior to use. Remove protective cap on vial and clean top with alcohol swab. Remove the needle shell. Aqui, ó, para vocês verem, ele faz a retirada do líquido, né? Aí ele aplica a injeção. Administer medication, making sure that all medication has been dispensed. Eu quero que vocês olha esse dispositivo, que interessante. Remove syringe needle from the patient. Ah, meu Deus. Gente, o Zoom, ele... Peraí, rapidinho. Analisar a apresentação, descartar. Só um minutinho, gente. Eu vou colocar ele aqui, que eu consigo pausar e mostrando para vocês. Que ele tá... Vocês estão conseguindo ouvir o áudio desse vídeo? Sim, mas eu não entendo nada de inglês. Não, tudo bem. É só porque dá para escutar o áudio. Ótimo, porque eu tenho um vídeo legal que eu vou passar para vocês de paramentação, que eu ia fazer uma dinâmica com vocês em sala. Gente, é muito bom fazer dinâmica de paramentação. Morro de rir com vocês. Só que aí, como eu não vou poder fazer essa dinâmica, é uma coisa que vocês têm que saber fazer, é se paramentar e se desparamentar adequadamente, eu vou passar um vídeo, mas não agora, tá? Josiane, você levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Josiane, você quer falar alguma coisa? Deixa eu vir aqui. Não, não quer. Tá bom. Eu vou colocar o vídeo aqui para poder mostrar para vocês. Vou adiantar ele. Peraí. Oh, meu Deus. Ó, vou adiantar aqui. Esse dispositivo de proteção aqui, ele é o melhor dispositivo de proteção que existe numa agulha. Porque que acontece? Depois que você injeta todo o líquido no paciente, olha, não sei se vocês conseguem ver aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma coisinha para desenhar. Ai, gente, ele vai toda vez voltar ao vídeo quando eu for mexer. Eu vou tentar mostrar para vocês aqui. Vou adiantar um pouquinho.
that all medication has been dispensed. Depression. Tá vendo aqui, nessa partezinha do desenho que vocês estão vendo? Aqui é o seguinte, esse dispositivo de segurança aqui, ele é o melhor de todos, porque quando você termina de administrar a medicação, que você aperta o êmbolo na agulha, nesse clipezinho marrom que tem escrito aqui, que tem desenhado aqui, você aperta e a agulha está aqui, né? Quando você aperta o êmbolo, a agulha faz isso aqui. Ela retrai para dentro do êmbolo. Olha que maravilha. Você acaba imediatamente após a administração da medicação com risco de contato com esse número dessa agulha. Por isso que ele é o melhor dispositivo que tem. Só que é o melhor, mas é o mais caro. Né? E aí as instituições não compram. Né? Esse é o melhor que tem. Por isso que eu queria mostrar para vocês. Ele faz um clique e essa agulha entra. Vocês vão ver agora. Olha que fantástico isso. Discard immediately in sharps container. Pronto, agora vamos botar aqui o normal. Não é legal, gente? E aí, assim como esse, tem vários outros. Só que esse daí é o melhor. Por isso que eu quis trazer esse para vocês. Porque esse daí é o melhor de todos. É o mais, digamos assim, seguro. Espera aí que eu vou parar o vídeo. Agora tá tocando essa porcaria. Beleza. Deixa eu ver que mandaram alguma coisa no bate-papo aqui. Ah, tá. Outros controles de engenharia. Fazer substituições. Então, por exemplo, antigamente, quem trabalha em laboratório, né, o Bruno deve saber, ou então até mesmo você já deve ter visto, antigamente os tubos de ensaio que eram feita coleta sanguínea, no laboratório, antigamente, os tubos eram de vidro. Aí o que acontecia? A pessoa pegava o sangue, injetava no tubo, vinha com uma tampa de borracha e tampava esse tubo. Gente, o que tinha de acidente grave nesse tipo de situação, a pessoa tentando tampar o tubo, né, com sangue, aí o tubo estourava, você tinha cortes profundos na mão da pessoa, do trabalhador. Então, assim, o risco é elevadíssimo de contaminação biológica. Porque quando você se pica com uma agulha, você tem um risco, que é pequeno por causa do tamanho da lesão. Agora, imagina se você tem um corte enorme ali e teve contato com material contaminado. Né? Então, você tem muito mais sangue entrando na área lesada, muito mais sangue contaminado entrando na tua corrente sanguínea, o risco de contaminação é maior. Tá? Equipamentos laboratoriais com dispositivos de segurança, né? Como, por exemplo, algumas centrífugas. As centrífugas, hoje em dia, elas têm um dispositivo que ela só permite a abertura após a finalização da centrifugação. Né? Então, antigamente, não existia esse dispositivo de segurança. Se você abrisse uma centrífuga antes da rotação dela parar, existia risco de projetar material. Né? Então, tudo isso. Pipetadores automáticos, está aqui até um desenho, que eu coloquei aqui para um desenho, uma foto aqui, né? Nesses pipetadores automáticos, você consegue dosar a quantidade de... Vocês vão trabalhar com esses pipetadores ao longo do curso nos laboratórios. Você consegue dosar exatamente o que você quer tirar de amostra química ou de amostra biológica, né? E puxar para a pipeta. Antigamente, essa pipetagem era feita, para vocês terem ideia, com a boca, né? Então, muita coisa mudou para melhor, tá? Pessoal, estou quase encerrando para poder liberar vocês para a prova, tá? Vou só... deixa eu ver só uma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte, como já são 8h25 e controle administrativo é grande, eu vou deixar para poder falar de controle administrativo na próxima aula, beleza? Eu vou liberar vocês para a prova agora. Ficou alguma dúvida em relação ao material, ao que a gente discutiu até agora? Vocês viram que a gente falou das medidas de proteção, né? Começou a falar das medidas de proteção, aí na próxima aula a gente encerra as medidas de proteção de risco biológico, começa a falar dos riscos físicos do farmacêutico, que o farmacêutico está envolvido, tá? Depois a gente vai falar dos riscos químicos e aí depois a gente vai falar de mapeamento de riscos e aí a gente encerra a disciplina, né? O conteúdo da disciplina. Mas está mais perto do que longe de acabar, tá? Alguma dúvida? Tranquilão, gente? Tudo certo, professor. Então tá. A prova já está liberada. Quem quiser ir lá para poder fazer, já pode fazer. Eu vou fechar aqui agora a minha tela. E vou... Liberada onde? No Class?
no Class, mas eu vou mandar pro WhatsApp também. Aí sim. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar, mas como eu falei para vocês, está bem fácil, tá? Tá bem tranquila a prova, então vocês podem seguir os slides, que vocês vão conseguir responder ela tranquilamente. Não coloquei nada que está fora dos slides, porque às vezes a gente discute alguma coisa em sala, fala alguma coisa em sala que é importante, que não está citado nos slides, e aí vocês, né, acabam tendo que ir atrás. Mas nesse caso eu não coloquei nada, tá? Gente, eu vou ter que fechar o Zoom. Eu não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou conseguindo entrar no WhatsApp do Eric, para eu poder mandar o link para vocês. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à prova, vocês podem mandar aí para mim pelo WhatsApp, tá? Que eu ajudo vocês, tá bom? Beleza, professor. Obrigada. Beleza? Excelente prova para vocês. Não deixem de fazer. Se puder, já façam logo agora. Não deixa para poder fazer amanhã, não, tá? Mas caso não possa fazer agora, amanhã até no máximo meio-dia que ela vai ficar aberta, tá? E assim, eu ainda até estou fazendo um prazo legal, porque na NP2 de vocês, que já vai ser feita no mural, eu não vou poder dar esse prazo. Na NP2 de vocês, que vai ser feita no mural, vai ser 3 horas que vocês vão ter, certo? Então, eu tentei aproveitar aí, já garanti uma notona alta, né? Você já tem um ponto já da atividade que eu passei para vocês me entregarem no Class, né? E eu vou tentar fazer alguma outra atividade extra também para poder garantir algum pontinho extra para vocês aí para a média do MP2, tá? Mas isso daí eu digo nas próximas aulas, tá bom? Muito obrigado por estarem comigo mais essa noite e eu vou liberar vocês agora para a prova. Qualquer dúvida da prova, manda aí no grupo do WhatsApp, no nosso grupo, beleza? Que eu ajudo vocês, tá? Obrigada, professor. Tchau. Obrigada. Professor, Obrigada, a prova professor. vai estar disponível até que horas? Até amanhã, meio-dia, mas ela já está liberada. Já liberei hoje desde 5 horas da tarde. Ah, sim, tá bom então. Entra lá no Classroom, tem um link lá, e aí vocês clica no link e vai direcionar. Luciane, se você tiver dificuldade, me avisa, tá? Porque você começou a mexer agora com essas plataformas, aí você dá um grito aí de help para mim ou para os seus colegas, tá bom? Beleza. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite, gente. Obrigado. Vou encerrar a reunião para vocês irem fazer a prova. Vamos pegar agora.